E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. O nome do Zack Snyder está muito badalado esses dias aí por conta do Liga da Justiça Snyder Cut. Então, eu aproveitei aqui no Clássicos Nerd e vou trazer para vocês um outro filme que o Zack Snyder dirigiu, Watchmen, de 2009. E vou até fazer aqui algumas referências, algumas conexões com o Liga da Justiça Snyder Cut. Vocês vão achar bem interessante. Mas antes, aquela ajuda de sempre, seu like, sua inscrição, vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado e vamos lá. O Zack Snyder tem histórico aí com relação a essas adaptações das HQs para os filmes. Ele em 2006 adaptou 300, o filme 300, de um HQ do mesmo nome, e em 2009 adaptou o Watchmen, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, também da HQ do mesmo nome, Watchmen. Se vocês inclusive quiserem, eu posso em outro vídeo trazer aqui sobre o filme 300, mas vamos nos ater aqui ao Watchmen nesse vídeo. Vou falar aqui de forma resumida a história do filme e depois vou fazer algumas conexões ali com Liga da Justiça e Snyder Cut. Tá? A história de Watchmen se passa em 1985, tem o contexto da Guerra Fria, existem grandes tensões entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética, e é nesse contexto, um contexto de muita violência, vamos dizer assim, um tempo assim de muito caos, muito caos social, vamos botar assim. E mesmo diante disso, o governo resolve extinguir os vigilantes, uma equipe de heróis, né, que haviam antes trabalhado ali para combater o crime. No contexto da história, parece que, se não me engano, são 6 anos depois desse banimento dos heróis. Existiram várias equipes, mas naquele contexto ali, os heróis haviam sido banidos, e logo no início da história, um ex-vigilante chamado Edward Blake, que tinha assim, o codinome, o nome de herói de comediante, ele foi assassinado. Outro ex-vigilante, Rorschach, ele começa a investigar esse crime aí. Rorschach, inclusive, nunca deixou de ser um vigilante. Ele, inclusive, é procurado pela polícia por conta disso, de não respeitar esse banimento do governo. Edward Blake e Dr. Manhattan, que eu vou falar mais adiante, eles continuam sendo utilizados pelo governo de forma meio secreta. O Edward Blake, por exemplo, é um agente do governo. E isso vai sendo desvelado ali ao longo do filme. Os outros vigilantes, sim, eles deixaram de atuar. Rorschach acredita que existe um plano para assassinar todos os ex-vigilantes. Ele então primeiro contacta quem era mais próximo dele, que era o Daniel, e ele era o Coruja. Mais à frente eles tentam falar com o Adrian, que era o Ozymandias, Dr. Manhattan e a Laurie, que era a Espectral. Mas ninguém leva muita fé nessa teoria do Rorschach. O que acontece em seguida? Adrian, o Ozymandias, ele sofre um atentado, tentam matá-lo. Nesse contexto, Rorschach ele é colocado numa cena de crime e colocam a culpa do assassinato nele, e ele é preso por conta disso, foi feita uma emboscada. E, paralelamente a isso, o Dr. Manhattan, que tem um relacionamento com a Espectral, né, com a Laurie, eles rompem esse relacionamento e, simultaneamente, ele é colocado ao Dr. Manhattan que a presença dele, né, causou câncer nas pessoas que trabalhavam ao seu redor. Então, diante dessas duas questões, Dr. Manhattan resolve sair do planeta Terra e ele se exila em Marte. O problema é que esse exílio dele em Marte, ele faz com que a União Soviética, vamos dizer assim, perca o respeito pelos Estados Unidos. Por quê? A União Soviética sempre teve medo de avançar
por conta que nos Estados Unidos existia o Dr. Manhattan, que, na verdade, ele é o único personagem que é dito ali que se tem poderes sobre-humanos, né? Superpoderes. Todos os outros vigilantes, eles são basicamente pessoas bem treinadas. E que superpoder que o Dr. Manhattan tem? Ele praticamente é onipotente. Ele não há limite para os poderes dele. Então, quando ele saiu da jogada, quando ele se exilou em Marte, a União Soviética se achou confortável em peitar ali os Estados Unidos e passar para um outro estágio. Ao invés da Guerra Fria ali, aquela tensão que existia, eles começaram a se movimentar para uma guerra armada mesmo. E nesse contexto aí, nesse momento, a Laurie e o Daniel, né, eles salvam o Rorschach da prisão, e aí eles descobrem o verdadeiro vilão por trás de tudo isso aí, por trás da armação para que o Dr. Manhattan se exile, o assassinato do comediante, a prisão do Rorschach e até a armação na questão do suposto atentado a Adrian. Era exatamente ele o vilão, Ozymandias. Adrian Veidit era o vilão. Ele estava tramando isso por trás dos panos. Quando a Espectral foi tentar trazer Dr. Manhattan novamente ao planeta Terra, enquanto isso Rorschach e o Coruja vão ao encontro de Ozymandias na base dele na Antártida. E o que ocorre? Ele então revela o plano dele, mas uma fala muito interessante dele, ele começa a falar o plano dele, que o plano dele ele conseguiu copiar a assinatura de energia do Dr. Manhattan e com isso vai explodir, vai criar grandes explosões em grandes cidades do mundo com a assinatura energética do Dr. Manhattan, que são Tóquio, Londres, França, Nova York, Beijing e Moscou. Em todas essas cidades houveram milhões de mortos. É similar a uma bomba atômica em cada uma dessas cidades. E quando ele conta isso tudo, Rorschach olha para o Coruja e fala, vamos impedir isso. Aí o Adrian fala, vocês acham que eu sou um vilão de gibi? Vocês acham que eu falaria meu plano para vocês se existisse alguma possibilidade de vocês conseguirem deter meus planos? E aí não deu outro, realmente houveram as explosões e milhões morreram. Ele consegue bater em todos eles, no Rorschach, no Coruja, ele é um grande lutador, além de muito inteligente. Quando o Dr. Manhattan chega, ele revela o plano dele. Olha, eu matei milhões para salvar bilhões. Agora, todos acham que o Dr. Manhattan causou essa calamidade. E agora, o mundo inteiro está se unindo contra esse vilão, Dr. Manhattan. E assim, eles não vão mais entrar em guerra e não vão mais acabar com a vida na Terra. Dr. Manhattan concorda com essa visão do Ozymandias. Ele acha que realmente é a única solução. E assim termina a questão da história de Watchmen. Agora que eu contei a história resumida do filme do Watchmen, vamos aqui traçar paralelos ao Liga da Justiça Snyder Cut. Bom, são duas adaptações de HQs, são duas adaptações de HQs da DC, isso é importante, são de super-heróis, né? São de grupos de super-heróis também, isso é interessante. Enquanto, vamos dizer assim, Rorschach estava tentando reunir ali no início do filme os ex-vigilantes, reunir novamente os ex-vigilantes para combater essa pessoa que estava cometendo os assassinatos, o Batman e a Mulher Maravilha também estavam tentando reunir super-heróis, só que para derrotar um inimigo externo, um alienígena, e dessa vez a diferença também era uma primeira reunião, uma primeira formação, e não vamos dizer assim, novamente a formação de um grupo que existiu no passado. Mas são grupos de heróis. Novamente é também utilizado aqueles recursos, aquela assinatura do Snyder que não agradou muito
os fãs da Liga da Justiça, alguns fãs da Liga da Justiça, que esse tom mais sombrio, esse tom mais, vamos dizer assim, mais sério, mais sóbrio, que o Snyder faz ali, aquelas cores mais escuras. Os fãs não gostaram muito porque não retrata muito bem o original das HQs da Liga da Justiça. Mas, na questão do Watchmen, foi muito apropriado, porque a HQ do Watchmen tem essa pegada mais sombria. Tá? Então, esses são alguns paralelos entre a mais recente obra do Zack Snyder, que é a Liga da Justiça Snyder Cut, e o Watchmen, o filme dirigido por ele também, em 2009. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Conheciam o Watchmen? Comentem aí se vocês já conheciam, se vocês querem que eu fale mais sobre esse filme. Comentem se querem que eu fale sobre o 300 também, que é outro filme dirigido pelo Snyder. E, claro, peço ajuda, como sempre, para vocês aí, de deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Vamos continuar crescendo graças à sua ajuda. Então, já de antemão, muito obrigado e até a próxima.